Escola literária arcadismo. Iniciou-se na Europa em oposição à escola anterior, o barroco, e apresenta obras de vocabulário simples, apesar do formalismo e equilíbrio do classicismo, influência que eles buscam. As obras barrocas, ao contrário, apresentavam um vocabulário culto, complexo e exagerado. Então o arcadismo se inspira no classicismo e chega a ser conhecido como neoclassicismo ou setecentismo, por ter se iniciado em 1700. No Brasil, o arcadismo acontece no período entre 1768 e 1808. Em Portugal, o período é entre 1756 e 1825, começando antes e terminando depois, portanto. O arcadismo defendia o racionalismo em vez da religiosidade, ou seja, uma característica clássica que era o inverso das características do barroco, que buscavam evidenciar muito a religiosidade. Foi influenciado pelo iluminismo, acontecendo durante o século das luzes. Esse iluminismo foi um movimento intelectual na Europa que surgiu no século XVII, impulsionando o início da Revolução Francesa, a revolução que mudou o mundo como era então conhecido. Aqui no Brasil, o arcadismo surge quando havia conversas sobre liberdade, principalmente pelos lados de Minas Gerais. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio, dois dos principais autores arcades brasileiros, faziam parte da Inconfidência Mineira, o movimento que desejava emancipar o Brasil do jugo de Portugal. O arcadismo é a última escola literária da era colonial, portanto. Em Portugal, o autor de destaque é Manuel Maria Barbosa do Bocage. As principais características do arcadismo: inutilia truncat, corte o inútil, uma expressão em latim que serve como guia. Os poetas e escritores escolheram como nome Arcádia, o local onde se reuniam para discutir sobre literatura e poesia, pois era a morada do deus mitológico Pan, o responsável pelos poetas e escritores. De onde vem arcadismo? O desejo dos árcades era deixar de lado tudo o que fosse exagerado, preferindo um equilíbrio, uma simplicidade maior. Então faz frases em ordem direta, falta do uso de figuras de linguagem, palavras no sentido próprio, sem intenção de dificultar a leitura, tornando os textos mais compreensíveis. Outra característica, a influência do iluminismo, ideias iluministas do século das luzes, racionais, em vez de fé e religiosidade e raciocínio lógico. Tradição clássica, inspiração no estilo do classicismo que preza pela razão e o equilíbrio. Usam também as figuras mitológicas e sonetos em suas obras. Pseudônimos. Os árcades utilizavam nomes falsos em vez dos próprios nomes e por isso adquiriram a alcunha, o apelido de poetas fingidores. Expressões em latim como carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida, locus amoenus, vá para um lugar agradável, um lugar tranquilo, e fugere urbem, valorize a vida campestre, fuja para o campo, eram frequentemente utilizadas e difundidas. Bucolismo, pastoralismo. A vida pastoril é tema recorrente nessas obras árcades. O ambiente que serve como cenário para os textos valorizam a natureza, a existência campestre e desapegam-se completamente da vida agitada das cidades. Cláudio Manuel da Costa é o camarada que inicia o arcadismo oficialmente no Brasil em 1768,
com a publicação de Basílio da Gama manifesta uma mentalidade anti-jesuítica em Uruguai, cheio de filosofia iluminista, fé versus razão. E Santa Rita Durão retorna aos ideais do classicismo com um modelo de Camões, um modelo no estilo épico com decassílabos e uma ode ao arcadismo. No Brasil, você tem escritores como Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, Cláudio Manuel da Costa, obras poéticas, Basílio da Gama, Uruguai, Santa Rita Durão, Caramuru. E em Portugal, Manuel Maria Barbosa do Bocage, a morte de Dona Inês de Castro, o triunfo da religião, a pavorosa ilusão, a virtude laureada. Era o maior dos poetas portugueses da época. Escreveu poesias eróticas muito famosas, que ficaram muito famosas, além de obras satíricas e de outros gêneros. Era um performer. Principais obras Árcades no Brasil. O Basílio da Gama escreveu O Uruguai, um poema épico no estilo clássico para exaltar a política do Marquês de Pombal contra os jesuítas. Basílio coloca a culpa do massacre indígena nos jesuítas. Os jesuítas eram escritores, padres, catequistas do período barroco. Tomás Antônio Gonzaga escreveu Marília de Dirceu, obra autobiográfica em que inspira sua própria história de amor. O poema lírico explora a história de amor entre dois pastores de ovelhas. O eu lírico, Dirceu, expressa o seu amor pela pastora Marília e a ambição Árcade de ter uma vida simples e bucólica ao lado da amada. Esses dois personagens representavam a ele, Tomás Antônio, e a noiva. A natureza é o fundo principal para esse amor, que é descrito em 3 partes. A primeira, em 1792, com 33 liras. A lira é uma estrofe de 5 versos. O segundo e o quinto são decassílabos e o restante hexassílabos. Sua segunda parte em 1799 com 38 linhas e a terceira parte com 9 liras e 13 sonetos em 1812. Os sonetos, como vocês lembram, são poemas geralmente com 14 versos. O local da história de Marília de Dirceu na obra não é revelado. A inspiradora, a Marília, Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Ela chegou a ficar noiva dele, mas como foi acusado de conspiração por estar envolvido com a Inconfidência Mineira, foi preso o Tomás e exilado na África. Portanto, fim de linha para esse amor. Eis o arcadismo.